Salve, salve, nação imortal, sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou Fábio Newton e nesse vídeo vamos falar sobre a vitória do Grêmio por 2-1 sobre o Atlético Mineiro, ocorrido na Arena na noite dessa quarta-feira. Bom, pessoal, vamos lá. Eu não fiz vídeo ontem à noite porque o jogo terminou tarde, eu tinha um compromisso, uma situação, não deu para fazer o vídeo, mas eu tenho as minhas anotações, né, as minhas observações, então vamos fazer antes tarde do que nunca, beleza? Vamos lá. Pessoal, a escalação do Grêmio foi a tradicional, mas teve duas novidades, né? Primeiro, o Pavon começou como titular na lateral direita. É um pedido da torcida, é um convencimento de que o jogador tem desempenhado melhor ali. Eu sei que isso pode causar um desconforto no João Pedro, no Marcos Rocha, mas eles não estão desempenhando o suficiente para ocupar a função que é de origem deles. Então, por isso é que o Pavon, né, que foi testado ali em alguns jogos e tem correspondido bem, começou dessa vez como titular. Então, foi uma novidade começar como titular, não novidade, não é uma novidade nós vermos ele na lateral direita, mas é uma novidade ele começar como titular. E a outra novidade foi a estreia do volante argentino Juan Nardoni, tá? Que por causa de um desconforto, um desgaste físico acusado pelo Arthur, teve a opção, teve a chance, né, a oportunidade então do Nardoni fazer a sua estreia com a camisa do Grêmio. O resto, o time normal, né? O Everton, o Pavon na direita, o Gustavo Martins também, né? De uma certa forma era uma coisa nova, porque o Balbuena vinha sendo o titular. Jogou o Gustavo Martins na zaga pelo lado direito, o Vieri na zaga pelo lado esquerdo, o Marlon na lateral esquerda. Na função de primeiro volante jogou o Nardoni, inclusive com a camisa 5. O Noriega, segundo volante, um pouquinho mais avançado, né? Foi bem, diga-se de passagem, depois a gente vai falar sobre isso. Na direita, o Enamorado começou como titular também. Na esquerda, o Amuso. E no comando de ataque, o Carlos Vinícius, com o Gabriel Meck também centralizado. Então, assim, é uma escalação daquilo que se considera o melhor do Grêmio no momento, né? Com exceção do Arthur, que não pôde por questão física. E se esperava o que do Grêmio? Uma evolução em termos, né? Porque é um jogo em semana de Grenal, é um jogo de Campeonato Brasileiro jogando em casa. O Atlético não vinha tão bem assim, mas é o Atlético com bons jogadores, com bom elenco, mas vem aí numa situação aí um pouco de desequilíbrio, perdeu o treinador, tá trocando o treinador, né? Foi demitido o Sampaoli, tá chegando um outro técnico argentino, enfim. Isso é problema do Atlético. O que importa é que o Grêmio tinha que fazer a sua parte dentro de casa para manter, para ganhar confiança, para se manter na parte de cima da tabela, né? Na primeira página que chamam, e também para elevar o anímico para o clássico Grenal do fim de semana. O Grêmio jogou bem, tá? Primeiro tempo ali, quando tava 11 contra 11, agora eu vou falar por quê. O Grêmio já vinha demonstrando mais iniciativa, mais volume de jogo, tava de uma certa forma dominando a partida. Mas aos 17 minutos do primeiro tempo, o Atlético teve um jogador expulso, tá? O lateral direito Natanael, numa entrada... Não foi uma entrada assim, vamos dizer, violenta, não foi uma entrada assim, eu particularmente não achei que era um lance para expulsão, tá? Preciso ser sincero aqui com vocês. Eu, se fosse um jogador do Grêmio que tivesse feito aquilo ali, eu não consideraria um lance para expulsão. Mas, porque não chegou a pegar o jogador. Mas, claro, tem aquela questão do risco, tem aquela questão uma chegada muito forte, né? Muito rápida, com uma intensidade um pouco alta, né? Então o árbitro olhou no VAR aliás, o VAR chamou, né? Ele deu o cartão amarelo, o VAR chamou para ele revisar, ele revisou e realmente viu que era uma entrada forte, né? E na opinião dele, ele optou por expulsar o jogador. Tá tudo certo, para nós, melhor ainda, né? Só fiz uma análise porque uma hora vai ter uma situação dessas
contra nós, e aí eu, né, tem que manter o mesmo posicionamento. Mas tudo bem, o Nathaniel foi expulso aos 17 minutos do primeiro tempo, e aí o Grêmio de fato dominou a partida, tá? O Grêmio teve as melhores chances, não criou assim muitas oportunidades, mas teve mais volume de jogo, teve mais domínio, tá, da partida, não há dúvidas quanto a isso. O Atlético se fechou, montou 2 linhas de 4, e o Grêmio ali tentando, martelando. Terminou o primeiro tempo 0-0, tá? Início do segundo tempo, logo em seguida, depois do início do segundo tempo, o Grêmio abre o marcador, então, com uma assistência, né, um cruzamento do Marlon, e o Noriega apareceu fazendo o gol, o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio, né, cabeceando muito bem, cabeceando para baixo, sem chance para o goleiro do Atlético, e o Grêmio abre o placar, então, 1-0, mas logo em seguida deu uma atrapalhada no sistema defensivo como um todo do Grêmio, né? Um balão lá do goleiro do Atlético, a bola foi direto lá para a cabeça de área da defesa gremista, e o Atlético empatou o jogo, mas foi de uma certa forma uma atrapalhada do sistema defensivo, mas uma falha individual do Vieri. Eu acho o Vieri um bom jogador, não é um jogador ruim, mas ele falhou realmente no lance, porque ele simplesmente parou, virou de costa, não continuou correndo, deu as costas para o adversário, ficou realmente assim uma situação bem ruim ali, tá? Enfim, mas empate dos caras, né? A situação voltou a ficar o placar igual, mas o Grêmio seguiu dominando o jogo. O Grêmio seguiu tendo as iniciativas de jogo, tendo mais atitude, né? O que eu posso observar, aliás, eu tenho que observar e observei no jogo, é que o Grêmio, tá, ainda carece de criatividade no meio, principalmente na função do 10. O Gabriel Meck jogou nessa função. Por quê? Porque no jogo contra o Juventude ele entrou muito bem e desempenhou bem essa função, tá? Apesar dele não ser um camisa 10 clássico, aquele pifador, mas ele desempenhou bem essa função. Melhor que o Edenilson, melhor que o William, entendeu? Mas, então por isso ele ganhou essa oportunidade. Mas ontem ele não conseguiu desempenhar tão bem quanto no jogo contra o Juventude. Não que ele tenha jogado mal, não. Mas ele não conseguiu aquela presença ali na função de 10. Então a bola ia para o ataque do Grêmio sempre pelas pontas. Sempre pelas pontas. Ou pela ponta direita com o Namorado, ou pela ponta esquerda com a Muzi, tentativa de cruzamento para o Carlos Vinícius. Aí o Grêmio recuperava a bola, ia para a ponta direita com o Namorado, ia para a ponta esquerda com a Muzi, cruzamento para o Carlos. Não tinha uma jogada de meio. O Grêmio carece de jogadas de meio, triangulações, infiltrações, posse de bola mais ali na meia-lua da defesa adversária. O Grêmio não tem esse jogador que bota a bola no chão e faz o jogo rodar pelo meio. Não tem. Entendeu? Por isso eu defendo, bater na tecla de novo, a contratação de um camisa 10. Não para queimar Gabriel Meck, mas para ter um camisa 10 de presença, um camisa 10 que realmente bota a bola no chão com autoridade. O Grêmio carece desse tipo de jogador. Tanto é que as jogadas sempre surgem pelas laterais, né? As jogadas do Grêmio não saem pelo meio, é difícil. Quando saiu uma jogada ali, teve um chute, não me lembro de quem agora, do Nardoni acho que foi, mas o Grêmio realmente tem muita dificuldade para jogar pelo meio, pela falta de um camisa 10. Mas o que importa? O que importa é o seguinte: numa dessas jogadas em que acabou meio que passando pelo meio, não foi um cruzamento nem nada, o Marlon acertou um chute, mas um belo de um chute, né? E fez o 2-1, né? Um chutaço do Marlon, fez o 2-1. Marlon ontem que jogou de capitão. E ali consolidou praticamente a partida. Logo em seguida desse gol, o Luiz Castro tirou... Eu não me lembro quem que ele tirou. Ele tirou o Gabriel Meck, colocou o Dodi para tentar fazer uma contenção. Então ficou o Dodi, Noriega e o Nardoni, 3 volantes. Tem gente que vai reclamar, que se fechou, que não sei o que, mas ele já estava com o resultado,
ele tinha só que se administrar o jogo. E foi o que ele fez. Ele administrou o jogo, o Grêmio dominou o jogo, o Grêmio teve inclusive mais chances de ampliar, né? E assim, mas acabou no 2-1. E o que eu posso falar assim, de jogadores? Individualmente, não vou falar de todos. O Pavon cumpriu bem a função de lateral direito. Eu acho que dá para continuar mantendo ele por ali. Vieri falhou na hora do gol, mas não é motivo para crucificar ele, né? Eu acho que dá para continuar dando chance. O Noriega, o Nardoni estreou bem. Para mim, assim, ó, é um típico argentino. Se tem que fazer falta, ele faz. Se tem que dar carrinha, ele dá. Mas também sabe jogar, tá? Não é um brucutu. Ele é um cara que mostrou que sabe jogar futebol, tá? Noriega cumpriu a função do Arthur, tá? E muito bem. Ou seja, aquele cara que bota a bola no chão, vira aqui, carrega, né, inverte. Cumpriu bem a função de segundo volante, o Noriega, no meu ponto de vista, tá? O Gabriel Mack, como eu disse, ficou um pouco abaixo em comparação ao que ele jogou contra o Juventude, tá? Mas não comprometeu também, né? Não foi efetivo, mas também não comprometeu. O Amuso pela esquerda não apareceu muito, né? Teve uma tentativa ou outra e tal, mas também eu já vi o Amuso jogar partidas melhores. O Enamorado foi um grande destaque, porque é um cara que ele é rápido, ele é veloz, ele é pequeno, ele é franzino, ele tenta uns dribles, até eu estava conversando em casa durante a transmissão do jogo, que ele tem uns dribles que parece drible de peladeiro, sabe? Aquele jogador que joga pelada no fim de semana com os amigos e ele não sabe exatamente o que ele está fazendo, tecnicamente o que ele está fazendo, mas ele tenta, pela rapidez que ele tem, ele tenta um toque para cá, um toque para lá, e quando ele vê, ele passou do marcador. O Enamorado para esse cara, ele tenta, ele vai para lá, puxa para cá, toca de novo, e quando viu o marcador se enrolou, e pode ser o estilo de jogo dele, mas parece ser um cara peladeiro. Não que seja ruim, não estou criticando o Enamorado, estou dizendo que o estilo dele, até por ter esse estilo diferente, isso dá uma enrolada na cabeça do adversário, entendeu? Porque ele entortou o Renan Lodge, que é um bom zagueiro, com experiência, convocação para a seleção e tal, e o Enamorado passou por ele, assim, muitas vezes. Bom, foi uma boa participação do Enamorado. Às vezes ele se dá umas enroladas ali, às vezes ele passa um pouco mais da bola, às vezes ele se perde, entendeu? Mas ele tem habilidade do drible, isso é fato, tá? Jogou bem, acho que jogou bem o Enamorado a partida de ontem. Carlos Vinícius morreu de fome, né? Mais uma vez, como tem essa falta de criatividade no meio, a bola não chega redonda para ele fica dependendo de cruzamentos. Então, os cruzamentos, alguns chegaram, outros não. Faltou ali realmente a bola chegar mais redonda para o Carlos Vinícius. Ontem ele passou no zero, ficou no zero mais uma vez. Quem mais? Acho que é isso, né? Não, tem que falar do cara, do melhor da partida. O melhor jogador da partida, no meu ponto de vista, foi o Marlon. Por que o Marlon? Porque o Marlon ontem, ele foi um líder, ele foi capitão, ele liderou o time, ele jogou bem, foi defensivamente consistente e foi ofensivamente efetivo. Ele deu assistência para o primeiro gol, ele fez o segundo gol e ele foi um líder. Inclusive na hora da falha do gol, no gol de empate do Atlético, ele foi lá e brigou, discutiu, falou pro Gustavo Martins e pro Vieri, né, para eles se antenarem, para eles se ligarem ali, que não pode acontecer isso. Então ele exerceu o papel de liderança, tá? E não tem como falar, ele deu assistência e fez um gol. O melhor jogador, numa noite iluminada do Marlon, a gente conseguiu vencer esse jogo, tá? O Carlos Vinícius não conseguiu brilhar? Beleza, o Marlon ontem brilhou. A melhor atuação dele em 2026, tá? No meu ponto de vista, a melhor atuação dele em 2026, e conseguiu garantir a vitória para o Grêmio, tá? Então o Marlon foi o melhor jogador para mim. Então, assim, é uma vitória importante, é uma vitória que realmente é relevante tanto para questão de tabela de Campeonato Brasileiro, quanto para a questão de confiança e anímico para as finais do Campeonato Gaúcho. É uma vitória que só dá
Não que o Grêmio tenha jogado assim maravilhosamente bem, tá? O Grêmio dominou a partida, mas não foi aquela coisa assim redondinha, bonita de ver. Não, mas o Grêmio foi efetivo, o Grêmio foi eficaz, entendeu? O Grêmio foi eficiente. Então, teve dificuldade? Teve. O Atlético praticamente jogou quase todo o jogo com um a menos. Mas às vezes tem time que com um a menos joga melhor, porque se defende melhor, faz uma composição defensiva mais compacta, e às vezes fica difícil mesmo, entendeu? O Grêmio já jogou melhor com um a menos. Então não necessariamente, não é uma regra que o time que está com um a mais tenha que ganhar. Não é uma regra. É uma tendência, é uma vantagem, mas não é uma regra. Às vezes a dificuldade que o time com menos jogador, com um jogador a menos impõe, complica a estratégia do outro time. Mas enfim, o Grêmio passou por essa dificuldade. O Atlético Mineiro, como eu disse, apesar da turbulência, não é um time ruim, é um time com bons jogadores. Então o Grêmio é uma vitória muito importante. Está em 8º colocado agora, né? No momento. Ainda não terminou a rodada, mas está em 8º colocado. E é uma vitória que dá um anímico, uma confiança para o grupo visando as finais do Campeonato Gaúcho. Então é isso, pessoal. Valeu muito essa vitória e numa noite iluminada do Marlon. E agora é esperar o final de semana para a gente encarar a primeira partida da grande final do Gauchão. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é isso. Se vocês estão gostando dos vídeos do canal, peço para vocês se inscreverem, compartilharem os vídeos, deixe o seu like e também comente o que vocês acharam aqui desse jogo, se vocês acharam que o Grêmio mereceu vencer, não mereceu vencer, não foi tão bem assim, quem foi o melhor jogador, quem foi o pior jogador. Deixe os comentários, vamos conversar, né? Vamos debater aí sobre futebol, sobre o Grêmio aí, porque é o que a gente gosta. Beleza, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!